Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do B324 Fusion. Eu, João Ghiotti, gerente de operações de parceiros B324 no Brasil, recebo hoje nossos grandes parceiros CRM Think. Bruna, Romualdo, querido Romuca e Santiago, sejam muito bem-vindos. Na verdade, eu estou roubando o espaço de vocês aqui, mas é um prazer muito grande ter vocês aqui hoje, pessoal. Prazer é nosso, é isso. Obrigado. A casa é nossa. É isso aí. Galera, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem mais de vocês, fora do B324, fora da parceria, quem é cada um de vocês, o que vocês fazem nas horas vagas, o que vocês gostam. Então, começando na primeira as damas, Bruna, por favor. Vamos lá. Bom, então eu sou a Bruna, né? Eu, falando um pouquinho, inevitavelmente, aqui no contexto profissional, estou na CRM Think há quase 7 anos. Caramba. Né? Então depois o Romualdo deve contar um pouquinho mais dessa história, né? Estou aqui à frente da área de vendas e marketing na CRM Think. Para além da área profissional aí, eu sou uma pessoa que gosto bastante, né? Acabo de alguma maneira estando envolvida em algumas gravações de conteúdo também em outros locais. Gosto bastante a gente estar próximo da praia, gosto de ir pra praia, gosto, enfim, de viajar um pouco, embora faça isso pouco, né? Quero fazer mais, mas sou uma pessoa assim que gosta de gastar o tempo livre dessa maneira, assim, legal. Aproveitando, conhecendo lugares. Bem brasileira mesmo. Bem brasileira. Legal. Romuca? Legal. Bom, Romualdo é o nome de batismo, eu costumo brincar, né? E o Romuca nasceu depois mais empresarial, vamos chamar assim. Fora da empresa, eu sou mais marido e pai e família, né? Curto estar sempre com a minha família. Se puder viajando, melhor ainda, curto bastante viajar. Adoro música, quem me segue talvez um pouco na rede social vê um pouco ali, eu costumo colecionar vinil, ouço música também, já fui DJ em algum momento, a gente trocou essa ideia também. Aí sim. Mas hoje eu sou um cara que só curto por hobby, curto estar com a família, gosto de ler também um pouquinho, gosto de criar conteúdo. Além de estar à frente da empresa, também estou à frente aqui da Softville, que é um polo de tecnologia e inovação aqui da nossa cidade. Eu estou como diretor-presidente, né, na atual gestão. E também, nas horas vagas, acabo fazendo um trabalho nesse lugar mais de voluntariado, vamos chamar assim. Perfeito, muito bom. Legal. Eu estou há 7 anos também, um pouco mais de 7 anos na CRM Think também, né? Nas horas vagas eu sou um amante de viagens, né? Então gosto muito de viajar, conhecer novas culturas, novas pessoas, entender um pouco da história de cada lugar. Amo jogar futebol, né? Aí sim. Sou torcedor fanático do Flamengo, né? Alguns não Aí gostam não. Aí, mas... E gosto muito de desenhar também e leitura, né? Que legal. Eu tomo bastante tempo em leitura, principalmente voltado para a comunicação, que é uma área assim que eu amo, sou apaixonado. Perfeito, pessoal. Muito prazer em ter vocês aqui. Agora o pessoal de casa conhece vocês melhor. Voltando nessa rodinha, então, um por um, começando pela Bruna. Me fale exatamente o que você faz na CRM Think, quais são as suas principais tarefas. Você comentou que está há 7 anos já na empresa, né? Então conta um pouquinho mais sobre a sua história aí e seu trabalho como parceira B324. Legal. Então, sou conhecida como a 01 aqui na CRM Think, né, Romuca? Depois conta um pouco mais. Vou contar da história antes da Bruna começar. Faça a pausa aqui, por favor. Porque, na verdade, quando eu comecei a empresa, a Bruna foi a primeira pessoa que se juntou, né? Tem todo um contexto, a gente já se conhecia, né, Bruna? E foi a minha esposa que enxergou o talento da Bruna. Então, a Bruna se juntou ao time e ela, basicamente, a gente brinca que ela é 01. Então, ela tem uma passagem... Por isso que eu, inclusive, trouxe essas pessoas que estão aqui, porque elas têm a maior parte da história da empresa. Não é só mais do Romualdo que fundou, junta com esses 3 que estão aqui, né? É um pouco de todos nós aqui. Então, a CRM Think é essas pessoas que estão na mesa e pessoas que se juntaram depois. Então, por isso que a Bruna está falando desse contexto da história dela aí. Legal. Eu queria introduzir dessa maneira para falar que antes de chegar aqui onde estou, passei por algumas áreas na CRM Think, né? Então, quando eu cheguei aqui, basicamente o Romualdo Santos se juntou, eu fazia de tudo um pouco, era meio que braço direito aí do Romualdo naquilo que precisava. A área de atendimento iniciou comigo, a gente chegou um momento ali que entendeu que precisava prestar suporte para os clientes, então iniciou ali comigo. Depois me aproximei novamente da área comercial, atuando ali como SDR, vendas e agora então nesse lugar de coordenação comercial e marketing. Esse ano também
passou a ficar comigo. Então eu apoio o time em todos os sentidos aí, comerciais, as negociações, a questão de qualificação aí dos leads, enfim, tudo que eles precisam aí eu estou à frente para poder ajudar a gente conseguir trazer novas contas, renovações, enfim. E o marketing aí tem uma pessoa no time também, tem agência, enfim, onde a gente atua com as estratégias para captação dos leads, para que a marca CRM Think, a marca Bitrix possa chegar mais longe. Então esse é um pouquinho do meu papel aqui. Perfeito, excelente. Romuca, acho que eu vou passar a palavra aqui ao Santi agora, porque depois eu vou encaixar uma outra pergunta aí para você, tá? Legal. No início, na verdade, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Sim. Mas quando o Romualdo me convidou, eu tinha recém saído de uma outra empresa, foi meio que uma aposta, né? Meio período ali, não. Temos meio período ali de FGTS para receber, vamos ver se dá certo. Bem brasileiro também. 6 meses ali, é tudo para dar certo. E a gente abraçou, né? Eu até iniciei como gerente de projetos, né? Puxei um pouco esse lado de projetos para um período curto ali. E depois aí abracei a questão da gestão de serviços mesmo, né? Aí entrou uma parte de canal de atendimento, projetos continuou, isso, e atualmente CS, né? A gente está aí formando uma grande equipe. Perfeito, excelente. É uma parte muito importante da operação, né? Sim. Legal. Romuca, então a pergunta para você não é só o que você faz na CRM Think, porque é uma pergunta muito aberta, eu acho, né? Mas queria que você contasse um pouquinho mais de como surgiu, né? Como nasceu a CRM Think. Legal. Bom, o meu papel é muito estratégico, né? Então por isso que hoje eu vou juntar essas duas coisas, tá? Eu tenho um papel muito importante do gerar conteúdo, né? A Bruna também me ajuda nisso, mas hoje ela ocupa mais coisas que acaba tomando tempo dela, não que eu não tenha tempo, mas é que eu acabei reservando boa parte do meu tempo para gerar os conteúdos que a gente está dentro da nossa estratégia. Não é um conteúdo por conteúdo, mas a gente quer ajudar o ecossistema, ajudar os clientes, então tem que estar nesse lugar. E eu tenho esse papel estratégico também de me relacionar com os outros parceiros, me relacionar com o Bitrix e com o mercado, né? A gente tem muito esse olhar e também pensar no futuro da companhia, né? Então estou muito nesse lugar. A empresa surgiu porque, na verdade, eu comecei a atuar com CRM em 1998. Você já era nascido, João? É o ano que eu nasci. Então, a gente já brincou com isso aqui fora do off. Então, em 98, eu já estava em tecnologia, entrei em 95, quando minha filha, não antes, né? Putz, é muito tempo, já faz 30 anos. Um tempinho. Então, assim, eu estou muito tempo em tecnologia. Em 98, eu entrei no mercado de CRM, que era muito novo no Brasil. Trabalhei por muito tempo, mais de 10 anos, e essa empresa foi vendida e tal, só para contextualizar. Então, sempre tive muito perto de CRM. E quando surgiu a possibilidade de ser parceiro Bitrix, eu já conheci o Bitrix, mas eu usava para dar treinamento de CRM. Porque pela versão free, eu usava para dar treinamento, aí os clientes me pediam, tá, mas agora me ajuda a implementar. Eu falei, não, só dou treinamento. Até que eu me encorajei, me inscrevi no programa de parceiro, que ainda era muito incipiente, nem tinha um gestor lá especificamente. Isso foi em 2017? Final de 2017 ali. Legal. Porque eu me inscrevi primeiro no programa de parceiro, estruturei o site, estruturei tudo, e depois que eu realmente fui para o mercado, eu fiz um caminho um pouco diferente. Tanto que a gente já tinha site, a gente já tinha conteúdo, a gente já tinha blog, mas não existia de fato tanto a empresa. Então foi mais ou menos essa estratégia. E aí em 2018 que ela começou a tracionar. E aí eu me inscrevi, eu estava trabalhando numa empresa, fazia um papel de executivo para o maior parceiro Google aqui no estado. E aí eu tirei uma pausa e dei um gás maior ali na CRM Think, foi nesse momento que a gente começou a tracionar. E aí no começo eu fazia todos os papéis. Eu lembro que eu acordava às 5 da manhã para estudar, às 9 eu fazia uma entrega e à tarde eu ficava mais no comercial. Então eu fazia meio que um período ali bem longo, que é normal para quem está começando um negócio, né? Então foi assim que nasceu a CRM Think. O Bitrix era muito incipiente no Brasil nessa época. Eu lembro como se fosse hoje, 3 milhões de usuários. Esse era o número. Caramba. E eu olhei e falei, 3 milhões é muita coisa. Se eu tiver um pedacinho disso, talvez eu consiga fazer um negócio tracionar. E foi daí que veio. Não tinha tanto material, né? Não tinha tantos nomes ainda no mercado. Então, posso dizer que eu comecei ali, eu tinha um matinho, já tinha umas pessoas baixando, e eu ajudei a baixar esse mato ali, acho. Perfeito, perfeito, muito bom. Acho que você é um case de sucesso aí de parceiro Bitrix 24. E nós sempre usamos você como um exemplo aí para todo mundo, né? Obrigado. Porque desde que você entrou nessa jornada, abraçou de vez essa causa, né? Só teve crescimento. Queria te perguntar em relação ao Bitrix 24 em si, como todo o ecossistema, né? Então, podemos dizer que a CRM Think surgiu, né? Nasceu em cima do Bitrix 24? Sim, total. Porque, assim, o nome CRM Think, curiosamente,
ele nasceu porque na época estava em alta o tal de Design Think. Então todo mundo falava em Design Think. Eu queria ter uma marca, mas eu queria ter a nossa marca, poderia estar ligado ao Bittrex, mas eu queria ter a marca. E aí eu pensei, pô, e se fosse CRM Think? Aí eu mandei essa marca para um amigo meu que é americano, para perguntar, cara, faz sentido, eu não tô falando bobeira aqui? Ele falou, não, é ok e tal. E aí a gente foi para essa marca. E aí então a gente meio que nasceu junto, assim, né? Olhando para o Bittrex como plataforma, como ferramenta, que eu já achava uma ferramenta sensacional, que só veio crescendo, e a gente construiu a nosso brand muito ligado, tanto que não dá hoje para desconectar, né? A CRM Think é uma empresa muito ligada à Bittrex, né? A gente, inclusive, faz questão de associar isso desde o começo. Então, realmente, a concepção da empresa está muito ligado ao olhar para o Bittrex e a olhar para o que o Bittrex tinha de mercado, porque nesse tempo o Bittrex foi categoricamente seguindo crescendo, seguindo colocando coisas novas, e eu me espantava, assim, cara, eu mal aprendi um negócio por aí, que a gente tem um termo que eu coloco aqui, que a gente dorme sênior e acorde júnior, sabe? Porque de fato a gente dorme, sabe tudo, aí no outro dia vem uma tela nova. E agora? Aí tem que estudar. Eu acho isso maravilhoso. Perfeito. Então, pessoal, vou fazer algumas perguntas aqui para vocês durante o nosso bate-papo e vocês fiquem à vontade aí para decidir quem vai responder, quem quiser entrar. Vai ser um bate-papo bem aberto mesmo, né? Então, eu queria perguntar para vocês quais foram os principais desafios no início, como que vocês perceberam que estava virando a chave mesmo, né? Então, pensando aí, até como uma dica para o pessoal lá que está entrando no programa de parceiros, é com uma empresa nova, queria que contasse para nós um pouco mais dessa jornada, né, de crescimento, viradas de chave, desafios, pontos principais aí a comentar, que vocês lembram lá de 2017, 2018, no início da jornada da CRM Think como parceira Bittrex. Fiquem à vontade, vocês conhecem tanto a história quanto eu. Eu acho que assim como o Romuca já falou ali, no início a gente não tinha muito conteúdo, muito material, né? Tanto que acho que boa parte do que tem a gente também ajudou a construir, através aí do podcast, que tem lá desde do início também, através do blog. Então eu acho que essa, até pensando quando eu cheguei aqui, também foi uma dificuldade, né? A gente tinha conteúdo, mas de poder estudar e poder para fazer essa entrega para os clientes, né? Porque querendo ou não, a referência era a gente ali. Então a gente precisou, né, estudar muito, precisou ir atrás do que tinha, traduzir algumas coisas, precisou criar os nossos próprios conteúdos, estudar muito sobre isso para que a gente pudesse fazer uma boa entrega. Então eu acho que isso foi uma das questões aí que é legal pontuar. Que aí hoje é totalmente diferente esse cenário, né? Hoje tem material de tudo aí, a gente faz, outros parceiros fazem conteúdos também. Então eu sinto que essa questão de ter referências, acho que é essa palavra, de ter referências para a gente poder, a partir disso, fazer as entregas, poder entender como funcionava, como não funcionava, o que tinha, o que não tinha, foi um pouco da dificuldade aí. Eu acho que eu trago a questão que em algum momento eu fui para a gestão de pessoas também, né? Então eu acho que eu tenho muito essa visão ao longo dessa jornada nossa, de acertar em trazer pessoas aqui e fazer com que elas acreditem no nosso sonho, né? E abraçar a cultura que eu acho que desde o início vem muito do perfil do próprio Romualdo, que é muito relacional, muito relacionamento, se preocupar realmente em dar um feedback para o cliente, mesmo que não seja o feedback definitivo. Então, transmitir isso para outra pessoa e fazer com que ela realmente se engaje, se abrace aquela cultura, eu acho que foi um dos maiores desafios, assim, na minha visão, sabe? Legal. Hoje a gente tem um time realmente muito azeitado, assim, né? Mas em certo momento a gente teve uma parceria de um RH aí que nos ajudou a trazer esse perfil. A gente entendeu o perfil de pessoas que a gente queria aqui dentro e em determinado momento dessa jornada a gente meio que já, né? E esse pessoal que trazia esse perfil aí se tornou mais fácil agora. Eu queria pegar esse gancho que o Santi falou de pessoas, com aquilo que eu falei dos materiais, de a gente poder encontrar as referências, com a questão de não ter pessoas prontas de Bittrex 24 no mercado. Então, quando a gente fez esse trabalho com RH e de encontrar... Que está com a gente até hoje, e encontrar as pessoas que tivessem, de acordo com a cultura ali, de encontro com a cultura que a gente buscava construir aqui na CRM Think, tinha esse ponto também que era a chave, né? A pessoa
não ia saber o Bitrix, como que ele funcionava e implementar no mesmo dia que chegasse aqui ou logo em seguida. Claro. Também teve todo esse tempo de preparo desse time com base no que tinha disponível e à medida que foi evoluindo também, as pessoas evoluírem junto com o Bitrix, junto com a CRM Think. Eu acho que isso também foi um ponto aí bem chave, um desafio, mas que a gente superou muito bem, né? Sim, que legal. E tenho 2 perguntas já que vocês puxaram aí bem interessantes que eu queria perguntar já mesmo. Vamos lá para a primeira. Em relação à equipe, como que está a equipe da CRM Think hoje? Quais são os departamentos? Quantos funcionários tem no total? Como está estruturado? E em cima disso, o que é o mínimo que vocês acham que uma empresa parceira Bitrix tem que ter para começar? Fiquem à vontade aí. Vamos na sequência, então, pensando, né, de passagem de bastão. A gente tem, então, hoje o time de marketing, né? Nós temos aí... mencionar nomes, inclusive, falar dessas pessoas, acho importante, são pessoas aí que fazem muito parte da nossa empresa, embora alguns chegaram há poucos meses, outros estão aqui há muitos anos, né? Mas a gente tem a Bia aí à frente do nosso marketing, junto comigo, coordenando, como eu já comentei, um papel de uma agência também, ajudando a gente a construir tudo isso, podcast, vídeos, lives, enfim, tudo aquilo que a gente faz. Trazendo os leads aí, pensando nessa dinâmica, né? Isso é bom. Trazendo esses leads pra gente trabalhar aqui no comercial, que aí a gente tem uma equipe de 2 SDRs, Iago, Letícia, mais 3 vendedores aqui, Dani, Luiz e a Giordana. E aí a gente passa o bastão lá pro time do Santiago. E aí no meu time a gente tem o canal de atendimento, né? Que a gente tem um coordenador lá que é o Anderson, né? Recentemente saiu num podcast nosso. A gente tem o Vitor também, uma pessoa nova aí no time há 1 ano. Tem os CS, né? Nós estamos com 3 CS, o Rodrigo, a Darlene e Jaque. É um time um pouco grande, então talvez eu possa esquecer nomes, tá, Bruna? A gente se complementa. A gente tem o time dos consultores, né? O Fernando, o Ariel, a Andressa, a Amanda. A gente tem a área de produtos, né? Com o João, o William e... já esqueci André. o nome. E o André. E o André. E é isso, eu acho que... E aí depois tem o time que suporta isso, que é o time, é o que eu falei para você ali em off, é um tripé, né? Então tem o venda, serviço e controladoria financeira, né? Que aí tem a Milena, que coordena aqui esse olhar pro dinheiro, que eu brinco que senta no cofre lá e cuida de tudo. E aí junto com ela tem a Rose, né, que cuida com os faturamentos, da cobrança e tudo mais. E a Geise, que faz um papel muito dinâmico aqui dentro também. Ela olha para a endomarketing, para alguns cuidados que a gente tem aqui dentro da empresa. Tem um papel também fundamental. Basicamente eu realmente mais um olhar mais de direção mesmo de tudo isso. Acho que a gente não esqueceu de ninguém, né? Acredito que não, mas caso tenhamos esquecido, é só pelo nome, mas lembramos de todos, pessoal. Mas o time deve estar mais ou menos umas 20 pessoas aí. 20 pessoas, né? Legal. E aí tem parceiros, né? Pessoal da equipe de vídeo, que está com a gente também desde o começo. A agência de marketing que nos ajuda com um trabalho muito pontual, estratégico ali também, ajudar a pensar nas coisas de marketing, né, que estão ali da porta para fora. Tem uma pessoa que cuida do nosso áudio, que quando a gente acaba de gravar o áudio, tem a pessoa que cuida de vídeo e uma outra pessoa que cuida do áudio, para garantir que esse áudio está com qualidade. Então, a gente faz um grande investimento para poder deixar essa marca de pé, né? Eu acho que a gente construiu uma marca relevante próximo do Bitrix. A gente faz de tudo para isso não cair, vamos chamar Legal, assim. Muito bom. Então, você já tem uma estrutura muito bem formulada já, né? Sim. Uma estrutura organizacional bem pensada em todas as frentes aí que a CRM Aí você fez uma hoje, pergunta, né? Na nossa visão, o que um parceiro... Ia voltar nisso. Eu até encaixando nisso, no começo, quando começou lá a CRM Think com o Bitrix, estavam só vocês 3 e mais ninguém? Só nós 3. E aí, basicamente, era isso que eu ia dizer. Eu acho que tem que ter alguém que vende. Na época, eu basicamente vendia, né? Entregava um pouquinho no começo. A Bruna ficava ali para atender, porque a gente... É uma cultura que eu trouxe de outras empresas. Tem que ter alguém para cuidar do cliente ali, para atender, o mínimo. Porque eu não posso estar lá numa agenda e me preocupando que o cliente está me chamando ali. Então, a Bruna sempre fez esse papel lá no começo, de fazer esse atendimento. Ainda que não tinha muito material, né, Bruna? Era difícil. O nosso papel é receber, falar assim, ó, espera aí meia hora que eu vou atrás e vou descobrir, vou te ajudar. Então a gente sempre teve essa preocupação. E o Santiago era o gerente de projeto ali, meio que cuidava de serviço, porque era outra camada. Porque quando eu entrava no projeto, eu era só um recurso. E o Santiago organizava o cronograma, dava o respaldo, planejava o futuro daquele. Esse é o mínimo que você tem que ter, sabe? Eu começaria assim, uma pessoa que vende, um especialista que vai entregar e o suporte. Esse é o mínimo, Perfeito. cara. Marketing.
talvez você pode terceirizar, né? Criar conteúdo, no caso, no começo a Bruna me ajudava, ela fez até muito mais que eu, depois acabei fazendo um pouco mais, mas a gente sempre dividiu. Mas a gente tentou colocar outras pessoas também, mas aí tem que ter um pouco de intimidade, tem que gostar. A Bruna, ela entra no fogo direto, tadinha. Agora ela já tá mais tranquila. Então, porque às vezes acontecia assim, a gente tem muito essa dinâmica aqui de não, talvez muito passa por mim, eu sou muito executor. Então assim, eu não fico com esse se. Tava falando para você, João, vamos fazer tal negócio ali. Eu ia falar disso agora. A gente é muito executor. Na hora. E isso eu acho que funciona. A gente erra, mas a gente acerta muito também, né? Porque o Meetup foi um negócio que nasceu, a gente teve ideia, vamos fazer, e tá aí, né? Já tem uns 4 anos que a gente faz, né? Sim. Isso aí. O podcast também, quando a gente começou lá em outubro de 18, não tinha não era tudo isso que é hoje. Já passou de 300 episódios, né? Você Passamos, falou. 302 a gente gravou essa semana. Caramba. Então, assim, a gente sempre foi esse curioso de vamos tentar, mas a gente sempre falou isso, né, Bruna? A gente só vai fazer se tiver uma quantidade. Sempre a Bruna trazer umas ideias, eu falei, a gente vai fazer, Bruna, mas vamos continuar? Acho que isso também é bem importante, né? Uma lição aí que eu acredito que um pilar da vida do Romualdo que ele acaba nos passando aqui é essa questão da consistência. Né? É fundamental, Perfeito. não adianta a gente iniciar ali, senão com certeza a gente não teria passado a marca de 300 episódios, o evento teria sido uma edição e depois não continuaria, então a consistência aí é algo que é fundamental e eu diria que faz parte muito fortemente da cultura que a gente tem hoje. Que legal, isso é essencial. Sim. E pessoal, tá um bate-papo muito legal aqui, muito dinâmico, eu tô com uma fila de perguntas na cabeça já, então vou organizar aqui para eu não esquecer, que tá bem legal mesmo. Voltando, quando a Bruna tinha comentado que você não encontra profissional Bitrix já formado no mercado, né? Então, como que vocês lidam e lidaram com isso? Um parceiro novo entrando, precisa de alguém para dar uma ajuda para eles lá no Bitrix. O que vocês fariam para treinar um funcionário e, em média, quanto tempo isso leva? Alguns meses, talvez. Não sei estimar quanto, porque eu acho que também tem uma questão que... vamos pensar que formando um consultor, chegou aqui na CRM Think. Eu acho que uma outra lição aí do Romualdo pra gente, que pelo menos pra mim, é muito 50-50, né? Acho que uma parte disso a gente pode proporcionar a essas pessoas. Hoje, fazendo a curadoria dos materiais que tem, a gente já tem muito conteúdo gravado também, então fazendo ali uma trilha para essa pessoa assistir e tudo mais. A gente sabe que tem os cursos lá do Bitrix 24 também, mas os outros 50% eu acho que é a pessoa ali que, né, precisa também dedicar e entregar, tá afim. Então, dependendo de quem é essa pessoa, se é uma pessoa um pouco mais autodidata e tudo mais, esse tempo pode ser talvez um mês e essa pessoa conseguir. Entendi. E eu acho que a bagagem que traz também de outras experiências pode não ser a do Bitrix 24, mas de algum outro sistema que implementou, do conhecimento que tem técnico, de qualquer que seja ali o conhecimento dessa pessoa, técnico ou outro, né, as habilidades e tudo mais, eu acho que soma, como o Romualdo falou, e a gente consegue aí hoje, então, né, formar esse consultor, que pode ser um tempo muito curto, 1 mês a 2, né, que eu diria que é muito curto, porque a gente sabe que o Bitrix tem muita coisa, Sim. né, então até conhecer de fato tudo leva tempo, mas talvez 6, 7 meses, a depender ali, se a pessoa tem uma experiência, uma bagagem ou não de fora. Porque acho que isso é outra coisa legal, que aí eu peguei aqui um gancho no meu pensamento e vou falar, que a gente tem um histórico também de pessoas que fizeram sua migração de carreira, sua transição de carreira aqui dentro, né? Muitos. Depois o Romualdo acho que pode falar até melhor do que eu sobre isso, né? Porque acho que é algo que ele tem com ele e aí passa para a empresa. Então tem essa situação, né? Então pode ser que essa pessoa não tenha uma bagagem de técnica, conhecimento aí da área de TI, enfim, tecnologia, mas ela consegue aprender aqui, mas naturalmente essa pessoa vai levar um pouco mais de tempo, né? Mas eu acho que é isso, assim, é fazer curadoria de materiais, fazer ali uma trilha do que tem de conteúdo disponível, e seja conteúdo Bitrix de outros parceiros, acho que tudo agrega e essa pessoa pode com certeza se formar. Sim, nós temos uma comunidade muito grande hoje, né? E questão de material, eu sempre falo para o parceiro novo, material não falta. Essa barreira já foi quebrada. quebrada. O que a gente tem de material no Helpdesk, de curso de outros parceiros, de YouTube, é um negócio gigantesco, assim, né? E até complementando... Pode falar. Eu queria complementar essa fala da Bruna, porque tem um ponto que para mim é fundamental, que é combinar o jogo. Perfeito. Né? Então, quando a pessoa chega aqui, a gente tem um combinado, que é esse 50-50. Ó, você vai ter estrutura, você tem teu trabalho, vai receber em dia, fica tranquilo. A tua parte é estudar. Porque às vezes o cara fica incomodado. Pô, eu só estou estudando e parece que eu não estou entregando.
E esse combinado, né, é com o comercial, é com todo mundo que chega, né, Santi? Santi até pode falar disso. Tem esse combinado, ó, nesse período, cara, você só vai estudar. Não se preocupa, é um investimento nosso. Você topa esse ponto. E aí a gente deixa muito claro. Então, esse combinado faz toda a diferença. E até mesmo no início da entrega dessa pessoa, tem um combinado tem também combinado. Que tudo bem Legal. se você vai demorar 4 horas e o sênior demoraria 15 minutos. Tá tudo certo, a gente não vai cobrar isso do cliente, porque a gente entende que você está nesse processo, nessa evolução. Né, Que legal, isso é muito importante de falar. Eu tô falando isso porque eu sei que esse conteúdo vai chegar mais em parceiro, porque às vezes o parceiro tem esse medo, né? Ou ele fica assim, pô, mas eu vou trazer esse cara e vai demorar. Sim, é o teu investimento. Só que você só tem que combinar o jogo para ele ficar tranquilo, seguro, né? E do teu lado, isso que o Santiago falou. Os primeiros projetos, você vai ter que acolher, vai ter que colocar alguém para acompanhar e saber que vai demorar, entendeu? E até o Santiago trabalha com o time dele, ver exatamente qual é o melhor trabalho para ele iniciar. Também não dá para entregar a qualquer um, sabe? Com certeza. Acho que essa é uma dica muito, muito importante mesmo, porque o parceiro tem que estar preparado, primeiramente, financeiramente para isso, né? Vai ser, de fato, um investimento e no futuro vai ter um profissional super bem formado que vai conseguir dar conta de grandes projetos aí e tudo mais. Sim. E só uma última pergunta em relação a esse tópico. Qual tipo de profissional vocês buscam? É um estagiário? É um estudante de TI, de informática, algo nesse formato? Alguém que já tem uma faculdade? Ou quais são as dicas de qual tipo de profissional buscar? Ali para a nossa área, a gente não tem olhado muito para essa questão técnica da coisa, porque a gente entende que é uma parte que a gente ensina. Né? Eu mesmo venho da área de comunicação, então eu sempre tive essa linha assim, cara, a pessoa precisa saber se comunicar bem. Quando eu migrei, que eu fui um que migrei, né, para a parte de tecnologia, eu encontrei um setor assim que a galera meio não gosta de falar com o cliente, tá? Opa, né? Então a skill que a gente mais, pelo menos para a área ali de CS e serviços, é a comunicação. Perfeito. A comunicação. E aí, obviamente, se vai ajudar, se a pessoa já conhecer um pouco de tecnologia, vai acelerar esse conhecimento dela. Mas no fundo, a parte técnica é a que a gente menos olha. O cara, tem gente aqui, se eu perguntar, eu não sei a formação de metade, para falar bem a verdade. A gente olha outros skills, essa questão, comunicação, se é para a área comercial, tem que ter, né, esse tino da venda. Então, tem alguns outros skills ali, João, que às vezes funcionam mais do que esse. A Bruna falou um ponto ali que eu queria resgatar, que é o seguinte: eu sou fruto de muitas oportunidades que eu tive no meio do caminho. Para chegar até aqui, muita gente me deu oportunidade. E aqui dentro a gente faz isso também. Que legal. Tanto com estágio, a gente tem muita gente que é o primeiro emprego, né, Bruna? Como transição de carreira. Maioria, acho que 80% não era de TI. A gente deu essa oportunidade porque, pô, esse cara quer entrar na tecnologia. Vamos dar oportunidade para ele? E acho que isso talvez seja um grande trunfo não é a palavra, mas eu vou usar ela, de ter esse turnover muito baixo. Tanto que a maioria das pessoas que estão aqui estão mais de um ano. A grande maioria. E isso remete a uma qualidade melhor para o cliente, porque as pessoas conhecem a história, elas têm a nossa cultura. E eu acho que isso foi o fruto da oportunidade, porque quando a pessoa recebe essa oportunidade, eu acredito que ela valoriza. Mas a gente não dá oportunidade só para ela valorizar. Dá oportunidade, como a Bruna teve, como o Santiago teve para fazer a transição. Para chegar até aqui, muita gente me abriu a porta. Muita gente. Teve gente que fechou também, mas essas eu não posso olhar. Mas eu valorizo aquelas que abriram a porta. Perfeito. Só que eu preciso seguir fazendo isso. Quanta gente, né? Aqui eu tenho muito orgulho da própria Bruna. O Santiago já tinha uma carreira, mas a Bruna construiu a carreira dela aqui dentro e é a profissional hoje reconhecida também no ecossistema, fruto do meio a meio, né? A Bruna teve a oportunidade e ela fez a parte dela. Eu acredito demais nisso. A gente tem muitos jovens talentosos aqui. Jovens e às vezes nem tão jovens, que são extremamente talentosos e que talvez não bateria na porta de vários RHs. Isso é uma grande verdade. Só que ele tem uma entrega absurda, sabe? Então acho que às vezes nós como líderes, empreendedores, empresários e tal, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com a busca de talento, sabe? Perfeito. Hoje a gente tem uma escassez enorme de talentos. Porque é estranho, a gente tem 500 mil de desempregados e 500 mil de emprego. Né? É muito estranho esse número. Verdade. Por quê? Porque falta gente preparada para ir para aqueles lugares. Só que será que não dá para dar chance para alguém que tem alguns soft skills aqui, né? Então esse é o meu olhar. Desculpa me alongar, mas esse não, é um ponto que pode ajudar outros empresários. Com Às certeza, vezes eles ficam naquilo. Eu quero contratar um cara pronto, mas ele custa muito caro. Você já pensou em fazer esse meio a meio, investir, trazer esse cara aqui e deixar o cara crescer aqui dentro?
Talvez eu ia comentar que falando por mim mesmo, não é nem alguém do time, apesar de ter muitas pessoas aqui nesse mesmo cenário, entrei aqui fazendo faculdade de engenharia civil. Caramba, Olha só, nada a ver, né? Nada a ver. E as oportunidades que recebi aqui foram incríveis, né? Então hoje tudo que eu sei de Bitrix foi fruto desses 50-50, as oportunidades que eu tive aqui. Me formei em engenheira, posso dizer que sou, né? Depois de muito custo. Mas foi total uma transição de carreira, assim, e que, né, eu olhava para um lugar e a vida foi levando para outro, mas eu entendi que eram ali as oportunidades que eu tinha e hoje estou aqui gravando esse podcast com vocês. Que legal. 7 anos passaram. Parabéns, inclusive, para vocês. Acho que é um trabalho muito importante. Sim. E também eu concordo muito com o que o Romualdo falou, de dar oportunidades, de trazer alguém que vai estar lá com você no início até lá para frente, né? Então isso que conta muito. Voltando em um ponto que eu acho que eu ouvi umas 10 vezes a palavra conteúdo. Então eu queria perguntar para vocês, qual a importância para uma empresa parceira Bitrix 24 a criação de conteúdo? Quais conteúdos que vocês trabalham hoje, que vocês criam? E qual é o efeito que isso tem para vocês como empresa parceira? Mas talvez seja a coisa que a gente mais gosta de falar. É fundamental. Hoje não tem volta. Esse cenário não tem volta. Eu acho que o conteúdo ele é extremamente importante para diversos pontos, assim. Eu acho que muito dos clientes, dos leads que nós atendemos hoje é fruto desses conteúdos que nós geramos. E uma coisa que eu vou passar o bastão para o Romualdo falar ainda mais, que é a questão de gerar autoridade. Exato. Acho que isso, a gente construiu a autoridade que a CRM Think tem, né? Eu falo isso com muito orgulho, assim, através muito dos conteúdos que a gente fez. Sim, e a gente virou referência, acho, né? Com certeza. Falo com bastante humildade mesmo, né? Por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente é a maior referência de podcast. Talvez seja a maior empresa que tem um podcast há mais tempo. Somos nós. A gente virou essa referência. Aqui no estúdio a gente é essa referência, né? E o conteúdo, pode parecer estranho, é um conteúdo para educar, né? A gente entrega, de fato, não é aquilo lá, se eu falar, não tem isso. O conteúdo que a Bruna faz, ela tem que entregar o que tem que entregar, não tem esse lance de, não vou falar isso, não. A gente já discutiu muito isso, né, Santi? Mas isso aí o cara não vai aprender. O nosso time também demorou para entender, né, Bruna? Não, a gente tem que ensinar. A gente tem que fazer mais pessoas aprenderem. Isso não vai tirar zero o nosso trabalho. E nunca tirou, tá, João? Zero, nunca tirou. Então isso é um negócio que os parceiros podem esquecer. Faz o conteúdo e entrega o que tiver que entregar. Esse é o primeiro ponto. A autoridade, ela veio naturalmente, né? Só que tem uma coisa que muita gente não percebe, é que a gente aprende muito quando a gente cria conteúdo. É verdade. Porque a gente nunca sai de um bate-papo com zero de conhecimento. Eu entrevistei aqui gente muito grande. Eu tenho 2 podcasts, né? Eu tenho o 24cast e tenho outro também. A gente não sai de mãos vazias. A gente teve um bate-papo, né, João? Foi rico. E você sai com insight. Eu acho que isso que as pessoas têm esse medo de, eu vou parar, vai demorar, pouca gente vai assistir. Eu sempre falo isso também. Só teve 10 views. E se aquele 10 lá tá o nosso maior cliente assistindo? Pode acontecer. Então a gente não sabe, eu não tenho essa vaidade do número pelo número. Mas sim, de fato, o conteúdo para nós hoje está na nossa estratégia. Tá lá, escrito. E você falou da vaidade do número, eu queria chamar atenção para isso também, né? Porque não necessariamente ali ter muitas visualizações, muitas curtidas, tá gerando alguma coisa, né? Realmente essa é uma lição que a gente tem. Talvez pode ser pouco, se a gente se apegar a isso, a gente para de fazer, porque quantidade não é qualidade, né? Não é exatamente. qualidade. Então, se a gente fosse olhar para isso, eu fiz lá uma live e eu esperava que 50 pessoas estivessem ao vivo comigo, tinham 5. Ok, mas... E aí vem uma outra questão, né? Que os conteúdos que a gente faz ao vivo, a gente também deixa disponível para que as pessoas possam acompanhar depois, assistir depois. E existem vídeos que a gente fez, os primeiros materiais, o webinar que a gente fez lá em 2019, que aparece gente lá chamando a gente, porque eu vi tal vídeo e eu queria fazer aquilo que vocês apresentaram lá. Que legal. Aí a gente vai ver qual vídeo, nossa, 2, 3, 4 anos atrás que o vídeo foi gravado. E tem outra coisa que demorou para muita gente entender, mas já estava comigo que eu ia fazer isso, que é convidar concorrente ou parceiro para estar nos nossos conteúdos. Que legal. Isso foi uma quebra de paradigma absurda para todo mundo. Até os parceiros não entenderam isso. Eu faço lá agora um lunch break, que eu faço só com parceiro, geralmente 2 parceiros. No 24cast já passou quase todos os parceiros, né? O Felipe Bento da BR24 tá todo ano, o William da Gaia várias vezes, porque esses caras têm conteúdo para contribuir, que é o que eu falo da inteligência coletiva. E se a gente juntar e trazer um conteúdo, sabe? Como eu já fui em conteúdo de outros parceiros, eu acho que a gente entendeu esse lugar
e seguiu. Agora tem outro ponto já que isso vai chegar em parceiro. Mas tem muito conteúdo seu, tem muito conteúdo do outro. Eu acho que eu não vou fazer, mas o jeito de falar é totalmente diferente. Com certeza. Tem conteúdo que eu faço, que é da minha forma. Tem o mesmo conteúdo que a Bruna faz, quando ela às vezes faz o 24Cast, que tem muita da característica do 24Cast, que virou praticamente uma plataforma hoje, mas é com a cara da Bruna. Então eu vejo que dá para pegar o mesmo tema e ter 3 ou 4 parceiros tratando 5, 10, cara. São formas de falar, forma de visualizar. Né? Só então, vai assim, ajudar a fortalecer o ecossistema. Né? Então, assim, se você é parceiro, eu quero te encorajar. Crie conteúdo. É Perfeito. difícil pra caramba. Isso eu não vou negar. Imagina. Mas com muita consistência, tem que ter a disciplina. Disciplina é a palavra. Eu, por exemplo, tenho um dia da semana que eu fecho só para gravar. A minha agenda é fechada e eu não abro mão disso. E quando eu viajo, geralmente a Bruna segue fazendo esse trabalho. Que legal, muito bom. Uma outra pergunta que eu tinha para vocês é em relação a produtos que um parceiro pode oferecer. Então, eu sei que vocês trabalham com vários serviços no geral, né, dentro do ecossistema Bittrex. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso. Como que a CRM Think se posiciona hoje no mercado? E quando chega um cliente para vocês, o que vocês oferecem? Quais são as possibilidades aí de atendimento, né, que vocês oferecem? Todo mundo olhando pro comercial, né? Já virei pra Bruna. Né? Acho que sou eu que vou responder essa pergunta. Mas vocês podem contribuir, por favor. A gente tem aqui quem cuida da área de produto, né? O Romualdo também, muitas ideias, muitos produtos que a gente tem nasceu aí com o Romualdo. Bom, a gente temos o selo Gold de parceiro Bittrex 24, então, né, tudo parte de Bittrex 24, as assinaturas. Então, a gente atua aí para quem quer fazer as suas assinaturas e a implementação do sistema também, né? Então, se você... Às vezes acontece de ter dentro de casa lá um time de TI, enfim, que vai implementar, mas nem sempre. Então, essa questão da implementação, nós também atuamos, temos o time de consultores, o Santiago falou aí o nome da galera, para atender justamente quem busca aí, um parceiro que além de poder contratar a sua assinatura, também faça a sua implementação, né? Suporte já está junto lá da assinatura, né? A gente também oferece isso. E aí existem as soluções a agregar dentro do ecossistema, que são as integrações. E eu diria aí que a CRM Think hoje é o parceiro referência de integração, né? Aí eu posso depois, essa bola também para o Romualdo responder um pouco mais, que aí talvez, não sei se faz sentido mencionar aí outras frentes de integração. E os produtos, né? Então, trabalhamos com produtos terceiros, inclusive, no caso do WhatsApp, bot, o cliente também pode contratar aqui com a gente. E aí a gente tem diversas soluções de integração já produtizadas, que já viraram aplicativos dentro do Bittrex 24, para integrar a telefonia, integrar sua ferramenta de automação de marketing, o seu ERP. Não tem produto, não tem aplicativo, mas a gente abre um estudo técnico aqui, avalia a API e tudo mais, e a gente tem as soluções para integração, que eu diria que é um grande diferencial nosso também. Com certeza. A gente acabou se especializando nesse lugar, né, de integração, tanto que surgiu uma outra empresa do grupo, né, só para integração. Uma coisa que eu entendo que os parceiros têm que olhar é como eu me diferencio do mercado. Isso não cabe só para a Bittrex, cabe para o mercado, né? E eu acho que a CRM olhou muito para isso. A gente entendeu que aqui nesse núcleo a gente tinha uma especialidade e a gente foi educando o time, foi trazendo especialista e a gente passou a ter esse diferencial. Como outros parceiros têm outros. Como a gente olhou para a integração e falou, isso aqui não pode ser uma integração toda hora diferente. Como é que produtiza? Aí o Santiago hoje está à frente disso, olhando para aquilo que era simplesmente uma demanda pontual e encaixando, empacotando, né, para levar lá para o marketplace. Então é esse lugar que a gente olha, né? Eu tenho esse lugar, sempre falo da estratégia do Oceano Azul. Como é que a CRM Think... E eu sei que muito parceiro olha para a gente como esse especialista, muitos clientes também. A gente atende clientes de parceiro com essas nossas ferramentas. Então eu chamo que a gente é full service. A gente vende assinatura, tem serviço. A gente tem serviço para todo tipo de cliente, perfil. Por exemplo, o cliente bate aqui, ele fala, não, eu quero fazer sozinho, eu quero só que você apoia. Beleza, a gente tem como fazer isso. Mas eu quero contratar assinatura, vou fazer tudo dentro de casa, mas eu quero só suporte. Aí o time do Santiago lá, ele tem uma linha lá só para cuidar desse perfil. Então acho que a gente olhou muito para essa camada, sabe? Como é que a gente cria os nossos produtos de tal forma que vai atender o cliente. Não é o produto que eu quero, é o produto que o cliente precisa. Inverte essa ordem, né? Legal. Uma outra pergunta, acho que o Santi também pode responder melhor. Na verdade, todo mundo consegue responder essa pergunta, mas acho que quando o parceiro começa a crescer
começa a ter mais experiência com o trabalho com clientes, você começa a entender que a sua empresa tem um perfil específico para clientes, né? Não é todo cliente que você consegue atender, né? Ah, sim. Então, quais desafios vocês tiveram aí depois aí que na parte comercial parecia que estava tudo ok, mas ao decorrer do projeto foi se tornando algo um pouco diferente do que vocês imaginavam, e o quão importante é saber falar não para o cliente? Isso aí. Hoje foi outro desafio, aí voltando lá atrás na pergunta do desafio, mas que num outro momento da empresa a gente se deparou, né? Hoje o perfil que a CRM Think atende são médias e grandes empresas, né? Até por conta para onde a gente vai, o time que a gente tem e tudo mais, às vezes bate aqui empresas que tem ali, nem estruturou o seu time comercial ainda. Então a gente, de alguma maneira, encontra uma dificuldade de atender essa empresa ali, que não tem a estrutura, que ainda tem que criar os seus processos e tudo mais. Então eu acho que tudo parte de uma qualificação inicial ali. Acontece muito de pessoas curiosas aí, que viram Bitrix em algum lugar e não sabe, não sabe que ela quer não é exatamente aquilo que o Bitrix faz. Claro, tem muitas soluções, mas a gente sempre tenta entender isso. O que você precisa, se é para área comercial, se é para outra área, o que você já usa, às vezes não usa nada, e a gente faz esse filtro, vamos dizer assim, qualifica ali para entender e direcionar ele pro caminho correto. Não é nenhum problema para nós hoje, de repente, se a pessoa tem uma necessidade específica, e eu dizer, olha, eu acho que tal ferramenta atende melhor aquilo que você precisa, né? Ou então, olha, eu aqui com a minha estrutura não consigo atender esse serviço que você quer, mas de repente outro parceiro consiga te atender. Perfeito. E aí a gente, dentro desse ecossistema aí, dessa comunidade Bitrix, a gente também direciona para o lugar correto. Então não é falar o não, não, mas é como falar esse não, né? Que é fundamental. É uma questão da transparência, né? Que a gente tem muito, Sim. né? O Romualdo sempre trouxe isso pra gente, né? Então, realmente é não falar não, mas ser transparente, até porque, né, lá no início, puxando um pouco dos que a gente trouxe para dentro de casa, e a gente viu com o tempo, né, pegando mais experiência aqui, que, cara, não vai dar para fazer essa entrega, e agora? Né? Então, para a gente não gastar tanta energia, que acabava gastando muita energia naquilo, né, com o tempo é que a gente conseguiu realmente filtrar, né, fazer esses filtros aí, o comercial faz muito bem hoje com o SDR, né? Mas a gente sempre teve essa questão da transparência do Romualdo. A gente está ouvindo o Romualdo em agenda, cara, isso daí não é para ti, isso daqui a gente fala com maior naturalidade. Porque tem muito da maturidade isso, né? da empresa também. Pode Claro. ser que hoje ela bateu aqui, ela não está estruturada, ela não tem a maturidade para usar a ferramenta. E isso é bem comum acontecer também. 6, 7, 8 meses depois, até mais tempo, ela volta, olha, acho que esse é o meu momento, porque eu me estruturei, agora realmente eu consigo investir, porque isso também é importante, avaliar se essa pessoa ali vai poder fazer esse investimento ou não. Enfim, então, e aí é um cenário que acontece, a pessoa volta e aí no momento certo a gente acaba implementando. Tem um papel aqui, tem uma coisa que não aparece, mas é fundamental na fala dos dois aqui, que é o seguinte. Primeiro, a definição estratégica. Hoje a empresa, a CRM Think, ela tem um pilar ali, né? A gente administra a empresa com 4 pessoas, nós 3 aqui e mais a Milena, que é a outra gestora. Então a gente tem um grupo que a gente define a estratégia da empresa junto e toma a decisão junto. Não somente eu como fundador ou o CEO da empresa. A gente tem um grupo aqui de tomada de decisão. Quando a gente sentou e tomou algumas decisões, aquela é a decisão estratégica da empresa. Esse perfil de cliente a gente não vai atender? Não vai atender. É definição estratégica. E a gente apresenta isso para todo mundo da empresa, tá? A cada trimestre a gente tem uma apresentação de resultado mesmo, a gente é transparente. Todo mundo aqui sabe os números da empresa. Quanto a gente faturou, se a gente deu lucro, não deu lucro. As pessoas sabem, é realmente transparente. E essa definição estratégia entra na cultura. Então, esse tipo de empresa a gente não atende. E aí todo mundo sabe. Quando surge demais, às vezes a Bruna levanta a mão e leva lá para a reunião estratégica. Tem surgido de novo muito desses clientes. Será que a gente não tem que revisitar? Aí a gente olha para aquilo e fala, se fizer sentido, sim, se não fizer sentido, acaba não entrando. Então essa discussão é muito importante que a gente tem. E aí passa por esse caminho, sabe, da definição estratégica e também do nível de maturidade que a Bruna falou, do cliente nosso também. Porque é muito romântico a gente achar que vai atender todos os clientes. Eu brinco que tem lá o departamento de prevenção à venda, né? Eu ia perguntar disso. Isso é excelente. Conta mais sobre isso. Porque eu fui aprendendo também, sabe, como empresário. Porque eu brinco que a gente começa sendo empreendedor e depois vira empresário, né? Que é menos romântico e olha as coisas com um pouco mais de maturidade. Quando a empresa ficando madura, a gente foi percebendo, mesmo o perfil de empresa não dava certo.
Cara, né? É incrível, o mesmo perfil. A gente falou, então a gente não pode atender esse perfil. Mas a gente olhou para todo mundo e olhou e falou assim, caramba, mas a gente vai deixar dinheiro na mesa. Não, a gente vai buscar outro dinheiro. Essa aqui acho que é a melhor frase. Perfeito. Não é que você perdeu um dinheiro, busque o melhor dinheiro. Tem dinheiro bom e dinheiro ruim. Então acho que o nível da nossa maturidade chegou, né, de gestão, até esse olhar. O nosso perfil ideal de cliente, que é o que o pessoal chama de CPS. E aí entra o departamento de prevenção à venda, né? Quando bate ali, aí a galera olha, aí tem todo um jeitinho, né, de dizer, olha, a gente não... Às vezes, só tem agenda para te entender daqui 90 dias. É uma forma, né, ok, de dizer, eu não consigo te ajudar com rapidez. Talvez se você bater lá em outro parceiro, ele vai ser mais rápido. O cliente vai e ele não percebe isso, sabe? É claro, a gente não vai ser deselegante, jamais. Claro. Nem antiprofissional. Tem a melhor forma de dizer isso. Quando a gente chegou nesse nível, acho que todo mundo entendeu. Caramba, agora essa empresa é madura. Que Porque legal. é difícil, tá? Eu imagino. Essa é uma dica excelente. Porque à medida que você cresce, né, você tem que posicionar a sua empresa de uma forma que vai te ajudar a crescer também, né? Tem um negócio que você falou, tem o dinheiro ruim e tem o dinheiro bom. Sim. Então isso é muito bom. Pessoal, acho que estamos chegando próximo aqui do encerramento. Uma pergunta que eu sempre faço aí para os convidados é a seguinte, aí vocês em 3 podem pensar em conjuntos. Se vocês se encontrassem lá no início da sua jornada, então a Bruna de 2017, o Romuca, o Santi, lá do início da parceria, quais são as 3 dicas que vocês se dariam, né, depois de ter percorrido toda essa jornada? Então cada um pode pensar em uma dica e a gente pensa aí, faz um combinado geral aí de 3 Acho que dicas talvez legais. a gente pode fazer uma pausa, a gente pensa e volta. Essa pergunta pega todo mundo de surpresa, né? Então. É boa pergunta. Uma dica para cada aí. Quem quer começar? Eu tô pensando, não tenho nada formatado assim. Eu sou um cara que olho muito para frente. Muito. Porque eu acho que às vezes olhar muito para trás é sofrer 2 vezes, né? Eu errei muito, muito mesmo. Mas eu acho que acertei bastante também. Legal. Eu acho que, no meu caso, cara, se cercar de pessoas que você confia e que tem a ver com aquilo que você pensa, né? Perfeito. Que respeito. Eu acho que isso... Por isso que eu trouxe essas pessoas aqui, né? Eu não construí sozinho, né? Hoje, cada vez menos a CRM Think sou eu. Cada vez menos. Ela é o conjunto dessas pessoas que estão aqui. Eu acho que se cercar de pessoas que você confia, que tem o DNA, né? Do que você está criando, pô, fundamental, cara. Eu acho que a minha dica vai ser na questão de tudo bem cometer erros, né? Você levar isso para aprendizado e não, né, ficar focado naquele buraco de erros e se lamentar ou qualquer coisa. E sim aprender com os erros, realmente, para poder ser um impulso para um próximo degrau. Né? Perfeito. Então, tudo ok em errar, somos humanos, mas é aprender com eles. Né? Legal. E se necessário, fazer mudanças no momento que tiver que fazer as mudanças, né? Então, uma coisa que eu carrego comigo é que o que me trouxe até aqui não é o que vai me fazer ir adiante, né? Então, isso cabe tanto para a questão pessoal, como profissional, quanto para a empresa também. Então, tudo que a CRM Think fez até aqui, não necessariamente é aquilo que a gente vai conseguir fazer com que ela vá adiante. Talvez a gente precise fazer algumas mudanças e não ter medo dessas mudanças. No início, pode gerar um desconforto, mas, se necessário, se você entender que tem que mudar, fazer essas mudanças, mudar mesmo, porque pode mudar um rumo e ir para um lugar ali que é inacreditável, assim, e as coisas acontecem. Que legal, muito legal. Senhores e senhorita, muito obrigado pelo papo, foi bem legal. Se vocês pudessem deixar aí para o pessoal de casa os contatos da CRM Think, redes sociais, como encontrar vocês aí no portal de parceiros, que se alguém quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Pô, CRM Think, você procurar lá no Google, e se a gente fez a lição de casa certinha, né? Não tem erro. Vai nos encontrar. Não, vai nos encontrar com certeza. A gente tem muito essa alegria de ter muito material e o Google sempre referencia ali a gente, né? Então, assim, a gente está em todas as redes sociais, talvez até no TikTok. Então, talvez não, estamos no TikTok também. A gente está nas redes sociais, algumas a gente movimenta mais, o YouTube hoje é uma rede social que a gente movimenta, e nós 3 estamos no LinkedIn. Se você for lá procurar para o CRM Think, tudo junto, né? A gente vai estar lá, tá a Bruna, o Santiago e eu lá, você vai nos encontrar, fica à vontade de se conectar com a gente. Em todos esses lugares tem o nosso WhatsApp lá também, quem quiser fazer essa comunicação. A gente sabe que aqui funciona muito o WhatsApp, é bem rápido, então vai encontrar o nosso contato aí também. Posso deixar a última dica? Claro, para por fechar. favor. Eu queria encorajar também os parceiros a não sofrerem sozinhos, sabe? Porque a gente falou que lá no começo a gente não tinha referência, né? Que legal. Eu, muitas vezes, encorajado por você ou por Isaac, eu acabo falando com outros parceiros, né? Eu acho que
os parceiros têm que ter essa coragem. Talvez foi o que eu mais aprendi na minha trajetória de empresário maduro, mais maduro, foi, cara, você pode pedir ajuda para alguém? Peça ajuda, né? Com certeza. Talvez é uma coisa que eu tenho muito forte, tenho um bom relacionamento, um network grande que eu construí ao longo dessa minha carreira, e eu nunca deixo de pedir ajuda quando algo não consigo mais sair do lugar, sabe? Às vezes até internamente mesmo, a gente do time, né? Porque tem muita gente aqui muito capacitada, mas assim, como parceiro, eu acho que o parceiro pode pedir ajuda para o outro, e assim, muitos parceiros sabem responder sem levar pro coração, sem misturar a sintonia, sabe? Então não precisa às vezes falar nome, não precisa falar nada, você fala, cara, eu tô com um problema aqui, como é que você resolveu? Queria encorajar os parceiros a sair desse lugar. Que legal, Romuca, é uma dica excelente e eu sinto muito a proximidade dos parceiros hoje, né? Então todo mundo é muito aberto para pedir ajuda. Sim. Poderiam ser mais? Podem ficar à vontade, porque a nossa rede está muito aberta para ajudar também. Sim. Então, é isso aí. Pessoal, foi um papo muito legal. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do B324 Fusion. Fiquem ligados para outros encontros que teremos com parceiros aí pelo Brasil. Grande abraço e até a próxima.